Você não mora mais aqui? Suma! Minha própria filha gritou, me jogando na calçada fria na frente de todos os vizinhos. O estalo da fechadura soou como um tiro. Não chorei. Apenas limpei a terra da minha roupa, peguei o celular e disquei 3 números. Quando as sirenes rasgaram a rua, ela abriu a porta rindo, certa de que me levariam presa. Até o policial apontar diretamente para o rosto dela e dizer a frase que mudou tudo. Eu ainda segurava a sacola do mercado. Tinha ido comprar leite, 2 limões e um pacote de arroz. Coisas de quem vive normalmente na própria casa. Coisas de quem tem uma cozinha, uma geladeira, uma vida. Quando enfiei a chave na fechadura e ela não girou de jeito nenhum, como se a porta tivesse esquecido o meu toque. Eu pensei que tinha errado a chave. Procurei no molho. Tentei de novo. Nada. A sacola estava pesando no braço. O leite gelado pressionando contra a minha costela através do tecido fino da blusa. Senti o suor escorrendo pela nuca. Aquele calor de fim de tarde que gruda na pele e não sai nem com banho. O cheiro de asfalto quente misturado com o perfume das primaveras que eu mesma plantei na calçada há 15 anos. Aquele perfume doce e enjoativo que o Antônio sempre disse que cheirava a casamento de interior. Então a janela se abriu. Débora estava lá, minha filha. Com uma blusa que eu nunca tinha visto, uma daquelas de tecido brilhoso, com decote discreto mas caro, do tipo que se compra em loja de shopping e não em camelô. Cabelo arrumado como se tivesse saído de um salão, e uma expressão que eu também nunca tinha visto nela, ou pelo menos nunca tinha permitido a mim mesma reconhecer. Ela estava aliviada, como se tivesse esperado aquele momento há muito tempo e finalmente ele tivesse chegado. Como se tivesse ensaiado aquela fala no espelho e agora pudesse finalmente soltá-la sem medo de que eu ainda tivesse forças para reagir. Mãe, a gente já conversou sobre isso. Não tínhamos conversado sobre nada. Absolutamente nada. Débora, abre essa porta. Minha voz saiu mais calma do que eu esperava, mais baixa, como se estivesse perguntando a hora, como se não estivesse acontecendo nada de extraordinário ali. Mas por dentro, alguma coisa estava começando a rachar. Não era pânico ainda. Era algo anterior ao pânico. Era a sensação de estar numa sala conhecida no escuro e descobrir que todos os móveis foram trocados de lugar enquanto você estava fora. Não vou abrir. Você precisa entender que eu e o Robson precisamos de espaço. A gente vai cuidar da casa. Você pode ir para a casa da tia Norma. Ela tem quarto sobrando. Tia Norma mora em Marília. Eu nunca morei em Marília. Eu nasci em Sorocaba. Me casei em Sorocaba. Criei minha filha em Sorocaba. Enterrei meu marido em Sorocaba. Dei aula de português para 3 gerações de alunos em Sorocaba. Conheci cada esquina desse bairro, cada padaria, cada farmácia, cada vizinho que acena de longe quando vê meu rosto na calçada. A casa onde estávamos, onde eu estava do lado de fora como se fosse uma estranha, foi comprada com o dinheiro da poupança que eu e o Antônio juntamos durante 11 anos. O terreno foi adquirido ainda nos anos 80, numa época em que metade dos lotes do Jardim das Acácias ainda não tinha matrícula regularizada. Era assim que se comprava no interior paulista naquele tempo, com contrato de gaveta e fé no vizinho. A escritura só foi lavrada e registrada em cartório em 1991, quando o loteamento foi finalmente regularizado pela prefeitura. Lembro do dia em que recebemos a escritura definitiva. O Antônio chegou em casa com o documento enrolado num tubo de papelão, como se fosse um diploma. Abrimos uma garrafa de vinho barato na mesa da cozinha, a mesma mesa que ainda está lá dentro, com a marca de queimadura de panela que ficou no canto esquerdo em 1998 e que eu nunca consegui tirar. A Débora tinha 12 anos naquele dia. Sentou no colo do pai e perguntou por que a gente estava tão feliz. O Antônio explicou que aquele papel significava que ninguém podia tirar aquela casa da gente, que era nossa, para sempre. Você não mora mais aqui? Suma! Desta vez ela gritou. Gritou de verdade, com a janela aberta, com a dona Cecília do número 34 já na calçada, sem nem fingir que não estava ouvindo, com o cachorro do vizinho do outro lado latindo assustado com o volume. Gritou como se eu fosse uma inquilina inadimplente, como se eu fosse uma desconhecida que tinha invadido a propriedade dela. O som ecoou pela rua inteira. Senti ele bater no meu peito como uma pedra jogada de cima.
Senti os olhos da Cecília em mim. Senti o silêncio que se fez depois do grito. Aquele silêncio pesado de quando todo mundo está prestando atenção, mas fingindo que não está. O tipo de silêncio que você sente na pele. Eu larguei a sacola devagar no chão. O limão rolou para fora e ficou ali parado no meio-fio. Olhei para ele por um segundo. Amarelo brilhante contra o asfalto preto, ridiculamente comum, ridiculamente despropositado. Olhei para ela por um tempo que não sei dizer quanto durou. Não chorei, não tremi, não gritei de volta. Só limpei a terra da sola do sapato na beirada do degrau. O mesmo degrau de granito que o Antônio assentou com as próprias mãos em 1993, usando massa que ele mesmo misturou num balde velho, suando no sol de novembro até as costas da camisa ficarem encharcadas. E peguei o celular do bolso do casaco. Disquei 3 números. Não era o número de parente nenhum. Não era de amiga. Era o 190. Débora riu quando ouviu. Uma risada curta, como quem acha graça de uma criança que faz birra. Vai chamar polícia, é? Ótimo! Vai levar a senhora embora logo. Ela fechou a janela com força. O vidro tremeu na moldura. Ouvi o trinco sendo girado por dentro. Ouvi o som abafado de passos indo embora para o fundo da casa, para a minha sala, para o meu sofá, para a televisão que o Antônio comprou com o 13º de 2015. Eu fiquei de pé na calçada, de costas para a porta da minha casa, esperando. A Cecília atravessou a rua devagar, com aquele andar cuidadoso de quem tem artrose no joelho, mas não deixa isso impedir nada. Ela não perguntou se eu estava bem. Não perguntou o que tinha acontecido. Só ficou do meu lado, em pé, com os braços cruzados, olhando para a mesma porta fechada que eu estava olhando. Quanto tempo faz que você mora nessa casa, Sônia? 35 anos. Ela balançou a cabeça devagar. Não disse mais nada. Não precisava. As sirenes rasgaram a rua 18 minutos depois. 2 viaturas, 4 policiais e o tenente Marcos Duarte, o filho da Graça Duarte, que foi minha aluna na 5ª série do Fundamental, menino que eu ajudei a passar em recuperação de português em 1997, menino que hoje tem 40 anos, farda e distintivo, saiu do carro me reconhecendo antes mesmo de eu falar uma palavra. Professora Sônia? Marcos. Ele olhou para mim. Olhou para a porta fechada. Olhou para a sacola de mercado ainda no chão, com o limão no meio-fio. Olhou para a Cecília ao meu lado. Olhou de volta para mim. E entendeu tudo sem que eu precisasse explicar nada. Me conta. Respirei fundo. E contei. Contei que saí de casa às 7h30 para ir ao mercado. Que quando voltei, a fechadura tinha sido trocada. Que minha filha me disse que eu não morava mais ali. Que ela me mandou ir embora, para Marília, para a casa de uma tia que eu mal conheço, como se 35 anos de vida nessa casa não significassem absolutamente nada. Marcos fez anotações num bloquinho pequeno. 2 dos policiais que vieram com ele ficaram próximos, escutando. O outro foi até a porta e bateu 3 vezes, com a lateral do punho fechado. Som seco, profissional, inconfundível. Débora abriu a porta rindo. Rindo de verdade, com aquela segurança de quem acha que a situação está controlada, de quem acha que uma mãe velha na calçada é um problema administrativo que vai se resolver em 10 minutos. Ela apontou para mim como se eu fosse a denunciada. Oficiais, essa senhora está perturbando o sossego. Ela não mora mais aqui, já foi comunicada, e se recusa a... O tenente Marcos levantou uma mão. Senhora, qual é o seu nome completo? Débora Ramos Souza. Sou moradora deste imóvel e a matrícula do imóvel? O nome do proprietário registrado? Silêncio. Foi um silêncio diferente do silêncio de antes. Esse tinha peso, tinha duração, tinha o formato exato da pergunta que ela não tinha como responder. Ele virou para mim. Eu abri a bolsa. Tirei uma cópia plastificada da escritura do imóvel. Porque eu sou professora aposentada, e professora aposentada guarda cópia plastificada de escritura na bolsa desde que o marido faleceu. Porque eu sabia que um dia alguém ia precisar ver aquele papel, porque 34 anos em sala de aula te ensinam que documento guardado vale mais do que promessa dita. E coloquei na mão dele. Marcos leu, releu, passou o dedo pela linha onde está escrito o meu nome completo, Sônia Ramos.
Data de registro: 12 de março de 1991. Matrícula número 47.823 do cartório do 2º ofício de Sorocaba. Olhou para Débora. O imóvel está registrado em nome de Sônia Ramos. A senhora é a proprietária legal deste bem. Fez uma pausa. Quem precisa sair daqui não é ela. A expressão de Débora não caiu de uma vez. Caiu por partes. Primeiro os olhos. Aquele brilho de certeza que estava lá 2 minutos atrás desapareceu como luz de vela quando alguém abre a janela. Depois a boca, que estava meio aberta numa expressão de superioridade, e foi se fechando devagar, os lábios apertando um no outro como se ela estivesse tentando segurar alguma coisa que estava prestes a escapar. Depois os ombros, que caíram para frente, como uma construção que perde o pilar central e vai desabando em câmera lenta. Robson apareceu atrás dela na porta, e quando viu 4 policiais e um tenente olhando diretamente para o rosto da esposa dele, ficou branco de um jeito que eu só tinha visto antes em velório. Não um branco de susto, um branco de quem entendeu que o chão sumiu. Ele tentou falar alguma coisa. A boca abriu. Nada saiu. Tentou de novo. Ainda nada. Olhou para a Débora, olhou para mim, olhou de novo para o tenente Marcos. Tem algum mal-entendido aqui, oficial. A gente está cuidando da casa da minha sogra enquanto ela se recupera. E... recupera do quê? A voz saiu de mim mais firme do que eu esperava. Robson me encarou. Pela primeira vez em 2 anos. Desde que ele entrou nessa família com aquele sorriso de vendedor que eu nunca consegui confiar, ele me encarou sem a máscara. E o que eu vi por baixo não foi maldade. Foi desespero. Foi o rosto de um homem que apostou tudo numa jogada e descobriu que as cartas não eram as que ele achava. Marcos guardou o bloquinho. Virou para mim. A senhora quer registrar um boletim de ocorrência? Quero. A senhora quer que eles sejam retirados do imóvel agora? Pensei por um momento. Olhei para a casa. Olhei para a Débora. Olhei para o Robson. Olhei para a Cecília, que ainda estava ao meu lado, firme como pilar de ponte. Não, ainda não. Fiz uma pausa. Mas quero que fique registrado que eu tentei entrar na minha própria casa e fui impedida. Quero que fique registrado o que foi dito. E quero cópia desse registro. Marcos acenou com a cabeça. Vai ser feito. Virou para Débora e Robson. Os senhores têm 24 horas para apresentar documentação que comprove direito de permanência neste imóvel. Se não apresentarem, a proprietária pode requisitar reintegração de posse com base neste boletim. Está claro? Débora não respondeu. Robson também não. O tenente Marcos fez o registro ali mesmo, na calçada, sob a luz amarela do poste que eu mesma pedi para a prefeitura instalar em 2003, depois de 3 assaltos na rua. Anotou tudo. A hora, o endereço, o nome dela, o nome dele, o meu nome. A declaração da Cecília como testemunha. 15 minutos depois, me entregou uma via do boletim de ocorrência. Professora, a senhora tem onde dormir hoje? Tem. A Cecília tocou no meu braço. Você dorme lá em casa. Marcos acenou. Olhou para mim com aquele olhar de quem cresceu sendo ensinado por você e nunca esqueceu. Qualquer coisa, a senhora me liga. Direto. Anotei o número dele num pedaço de papel que ele arrancou do bloquinho. As viaturas foram embora. A rua voltou ao silêncio. Mas era um silêncio diferente agora. Era o silêncio de quem assistiu alguma coisa e não vai esquecer tão cedo. Peguei a sacola do chão. O leite ainda estava gelado. Atravessei a rua com a Cecília. E quando olhei para trás, antes de entrar na casa dela, vi Débora ainda parada na porta. Minha porta. Me encarando com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva. Não era arrependimento. Era medo. Antes de eu contar o que aconteceu depois daquela noite, depois que as viaturas foram embora e eu fiquei ali, parada na calçada da minha própria casa sem poder entrar, eu preciso saber de vocês. O que vocês fariam no meu lugar? Vocês teriam chamado a polícia na hora ou teriam tentado conversar primeiro? Me conta aqui nos comentários. Eu li todos. Naquela noite, dormi na casa da dona Cecília. Não por fraqueza, por estratégia. A Cecília me deu chá de camomila em caneca de porcelana fina, daquelas que ela só tira do armário quando recebe a família no Natal.
Me deu o quarto da neta que hoje mora em Santos e ficou sentada na cadeira de palha do corredor, me ouvindo contar tudo do começo. Ela é desse tipo de pessoa. Não interrompe, não opina antes da hora, não fica dizendo "nossa, que absurdo" a cada 2 minutos. Só escuta. E quando termina, quando você já falou tudo o que tinha para falar e o silêncio volta, ela pergunta: "E agora? O que você vai fazer?" Eu dormi pensando nessa pergunta. Acordei às 5 da manhã sabendo a resposta. A claridade ainda não tinha chegado. Aquela hora em que o céu está naquele tom de chumbo que não é noite nem dia, quando os primeiros pássaros começam, mas o mundo ainda não acordou de verdade. Fiquei deitada, olhando para o teto. Um teto que não era o meu, pintado num tom de branco ligeiramente diferente do meu, com uma luminária de vidro fosco que eu nunca tinha visto de baixo. E senti o peso de tudo o que tinha acontecido descer sobre mim como cobertor molhado. Não ia chorar mais. Tinha chorado o suficiente nos últimos 2 anos. Chorado de solidão, chorado de saudade do Antônio, chorado de gratidão toda vez que a Débora aparecia com um abraço e um "mãe, estou aqui", achando que aquele abraço era real, achando que aquela filha era a mesma menina que eu tinha criado. Tinha desperdiçado lágrimas demais em algo que não merecia nenhuma. A dor que eu senti naquela calçada não era a dor de ser expulsa de casa. Era a dor de reconhecer que eu tinha me deixado enganar. Tinha acreditado que o Robson era um genro decente porque ele trazia flores no Dia das Mães e perguntava se eu estava precisando de alguma coisa quando vinha jantar. Tinha acreditado que a Débora me visitava por amor e não por interesse, porque ela é minha filha e mães não querem acreditar que criaram alguém capaz de calcular friamente o valor de um abraço. E essa dor tem um antídoto muito específico: lucidez. Levantei da cama. Escovei os dentes com a escova que a Cecília tinha deixado separada para mim, ainda na embalagem, comprada especialmente, porque essa mulher pensa em tudo. Tomei café com ela na mesa da cozinha às 6h30, sem falar muito. Ela não pressionou. Só colocou o pão na torradeira, tirou a manteiga da geladeira e ficou ali comigo em silêncio enquanto o sol finalmente aparecia. Passei os 3 dias seguintes fazendo o que sei fazer melhor. Organizei, listei, cataloguei. Fui até a casa, minha casa, no horário em que sabia que eles não estariam lá. Robson trabalha de manhã, sempre trabalhou. Débora estava no trabalho, ou pelo menos deveria estar. Pedi a Cecília para me acompanhar. Ela não perguntou por quê. Só pegou a bolsa e atravessou a rua comigo. Bati na porta 3 vezes. Ninguém atendeu. Usei a cópia da chave que eu tinha deixado guardada na casa da Cecília havia anos atrás. Uma precaução que tomei depois que tranquei a chave dentro de casa uma vez em 2016 e tive que chamar chaveiro. A fechadura da frente tinha sido trocada, mas a dos fundos não. Eles não pensaram nisso. Ou pensaram que eu não saberia. Ou acharam que eu não teria coragem. Entramos pela cozinha. O cheiro estava diferente. Não era mais o cheiro da minha casa. Era um cheiro de perfume caro misturado com algo adocicado e artificial. Aqueles aromatizantes de tomada que a Débora sempre gostou e que eu sempre achei enjoativos. A mesa estava cheia de louça suja. Copos com fundo de café frio, pratos com restos de comida ressecados, uma panela no fogão com arroz queimado grudado no fundo. A sala estava diferente também. Os móveis tinham sido reorganizados. O sofá que ficava de frente para a televisão agora estava de frente para a janela. A estante de livros do Antônio, onde ele guardava os códigos de processo civil, os manuais de direito imobiliário, os livros que ele relia todo ano e anotava nas margens com lápis, estava encostada na parede oposta, com os livros empilhados de qualquer jeito, lombadas viradas para dentro, sem ordem nenhuma. A Cecília ficou na sala de olho na rua enquanto eu subia. Fui direto para o quarto, o nosso quarto, meu e do Antônio. O quarto onde eu dormi por 31 anos, onde eu acordei no dia seguinte à morte dele sentindo o lado da cama dele, ainda com o formato do corpo dele no colchão. Eles estavam dormindo lá. A cama estava desfeita. Lençóis que eu não reconheci. Travesseiros novos. Um cobertor jogado no chão. Roupas espalhadas. A cômoda aberta, com as gavetas da Débora ocupando o espaço que era meu. Respirei fundo. Fui até o armário embutido. Abri. As roupas do Antônio tinham sido tiradas.
As minhas também. No lugar, havia ternos do Robson, vestidos da Débora, sapatos espalhados sem organização. Mas o que eu queria não estava ali. Estava no fundo, atrás da última prateleira, onde eu guardava as caixas de documentos que nunca mexo, mas que nunca jogo fora, porque professora aposentada não joga papel fora. A caixa ainda estava lá. Puxei, abri e comecei a separar. Escritura original do imóvel. Certidão de óbito do Antônio. Formal de partilha homologado em 2019. IPTU dos últimos 8 anos, todos pagos, todos com o meu nome. Contas de água e luz dos últimos 2 anos. Comprovante de pagamento do INSS. Extrato bancário mostrando a origem do dinheiro que comprou o terreno. Poupança conjunta, conta que foi aberta em 1980 no Banco do Brasil da Avenida General Carneiro. Separei tudo. Coloquei numa pasta plástica que encontrei na própria caixa. Fechei o armário exatamente como estava. Desci. A Cecília estava na sala, olhando pela janela, com os braços cruzados. Achou o que precisava? Achei. Saímos pela cozinha. Fechamos a porta dos fundos. Voltamos para a casa dela. E foi só quando sentei na cadeira da cozinha dela, com a pasta de documentos na minha frente, que eu finalmente deixei a ficha cair de verdade. Não era raiva ainda. Não era nem tristeza. Era uma espécie de clareza fria, como quando você acorda no meio da noite e percebe que esqueceu o gás ligado e precisa levantar imediatamente para resolver antes que algo exploda. Eles tinham planejado aquilo. Não foi um ato impulsivo. Não foi uma discussão que saiu do controle. Foi calculado, premeditado, pensado. A troca da fechadura não se faz sozinha. É preciso chamar chaveiro, pagar, instalar. A frase, você pode ir para a casa da tia Norma, não surge do nada. É preciso ter pensado antes, ter decidido para onde mandar a pessoa que você está expulsando. E a pior parte, a parte que doeu de um jeito que eu não estava preparada, foi perceber que a Débora tinha ensaiado aquela fala. Ela tinha ensaiado o tom de voz, tinha ensaiado o momento de fechar a janela, tinha ensaiado a risada. Tinha me imaginado ali, na calçada, com a sacola de mercado perdida e tinha decidido que aquele era o momento perfeito para me destruir. Fiquei 3 dias na casa da Cecília sem sair para a rua, não porque tivesse vergonha, mas porque precisava processar, precisava decidir o que fazer com aquilo tudo, com a dor, com a raiva, com a traição, com o fato inescapável de que a pessoa que eu tinha gerado, criado, alimentado, ensinado a ler, tinha me jogado fora como se eu fosse móvel velho. No 3º dia, a Cecília bateu na porta do quarto às 9 da manhã. Sônia, tem alguém na sala que quer falar com você. Desci. Era o Dr. Joaquim Ribeiro. Eu não tinha ligado para ele. Não tinha pedido que ele viesse. Mas ele estava ali, sentado no sofá da Cecília, de terno cinza e gravata discreta, com uma pasta de couro preta apoiada no colo e aquela expressão que eu conhecia bem. A expressão de advogado que já leu o processo inteiro antes de você terminar de contar a história. Sônia. Joaquim. Ele esperou eu sentar. A Cecília trouxe café. Nós 3 ficamos ali, em silêncio por alguns segundos. A Graça me ligou. A Graça era a mãe do tenente Marcos. Me contou o que aconteceu. Vim ver se você está bem. Estou. Não estava, mas estava no caminho. Ele abriu a pasta, tirou uma folha, colocou na mesa na minha frente. Eu fiz uma consulta prévia no cartório, só para verificar se havia alguma movimentação recente no registro do seu imóvel. Meu estômago apertou. E havia? Ele olhou para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar completamente. Não era pena, não era raiva, era algo no meio. Aquela mistura de indignação profissional com preocupação pessoal que bons advogados sentem quando veem uma injustiça sendo cometida contra alguém que eles conhecem. Havia uma tentativa, e foi aí que o chão sumiu de verdade. Sônia, preciso te mostrar uma coisa. Ele deslizou a folha pela mesa devagar, como quem está entregando um diagnóstico médico e sabe que a notícia não é boa. Era uma procuração, com o meu nome, com o meu CPF, com a minha assinatura, ou algo que tentava ser a minha assinatura, datada de 3 semanas antes daquela noite na calçada, dando plenos poderes a Robson Souza para representar, negociar
e firmar contratos relativos ao imóvel situado na Rua das Acácias, número 78, Jardim das Acácias, Sorocaba, São Paulo. Eu olhei para aquela assinatura por um longo tempo. Não era a minha letra. Eu sou professora. Tenho uma caligrafia absolutamente específica, desenvolvida em 34 anos de quadro negro, com um laço característico no R maiúsculo que o meu pai me ensinou quando eu tinha 8 anos. Ele dizia que o R maiúsculo era a letra mais importante do alfabeto porque era a inicial do sobrenome dele, Ramos, e que tinha que ser bonito, tinha que ter personalidade, tinha que ser reconhecível. Aquele laço não estava ali. A assinatura na procuração era uma imitação mal feita. O R estava torto. O S do meu primeiro nome tinha uma inclinação errada. A pressão da caneta era irregular. Tinha trechos mais fortes e trechos mais fracos, como se a pessoa que estava escrevendo tivesse hesitado no meio do caminho. Onde você achou isso? Num cartório da região central. Eles me enviaram quando consultei o seu CPF para verificar eventuais gravames no imóvel. É prática padrão antes de qualquer ação. Alguém tinha tentado registrar aquela procuração. Alguém tinha ido até um cartório com aquele papel na mão e tentado dar validade legal àquilo. O cartório tinha barrado. A autenticação estava irregular, faltava reconhecimento de firma presencial, faltava o meu documento de identidade original para a conferência, mas a tentativa estava documentada. O pedido de registro tinha sido feito por Robson Souza em pessoa, com um documento de identidade dele e uma folha com a minha assinatura falsificada. O Joaquim pousou as mãos sobre a mesa e ficou quieto por um momento. Era um silêncio diferente do silêncio profissional que eu conhecia nele. Era o silêncio de alguém que está sentindo alguma coisa antes de decidir o que fazer com isso. Ele tinha tomado café na nossa casa por 15 anos. Tinha sido testemunha do casamento do Antônio com a irmã dele em 2005. Tinha carregado o caixão dele no enterro, com o ombro esquerdo, na segunda fila, logo atrás do genro que eu achava que era de confiança. O Antônio não merecia isso, ele disse baixinho. Fez uma pausa. Nem você. Fechou a pasta. Fiquei sentada quieta por uns 2 minutos. Não conseguia falar. Não conseguia pensar direito. Era como se tudo que eu achava que sabia sobre os últimos 2 anos tivesse sido reescrito de uma vez. Como se alguém tivesse pegado o livro da minha vida e riscado metade das páginas com caneta vermelha. A Débora não tinha me expulsado de casa por impulso. Ela tinha me expulsado porque precisava que eu não estivesse lá quando eles tentassem vender o imóvel. E eles iam vender o imóvel porque o Robson tinha dívidas. Eu sabia disso de passagem. A Débora tinha me pedido um empréstimo de R$18 mil no ano anterior, para cobrir um aperto temporário do Robson. Mãe, uma questão de fluxo de caixa. Ele trabalha com imóveis e às vezes o dinheiro demora para entrar. Eu tinha dado sem perguntar muito porque era minha filha, e eu confio na minha filha. Confiava. Levantei. Pedi ao Joaquim para me dar um copo d'água. Ele foi até a cozinha. Voltou com o copo. Bebi devagar, sentindo a água gelada descer, sentindo o corpo tentando voltar ao normal, tentando processar o que estava acontecendo. Enquanto bebia, fui montando o quadro inteiro na cabeça. A casa vale, pelo mercado atual de Sorocaba, entre 800 mil e R$1 milhão. Imóvel quitado, bem localizado, com quintal amplo, 3 quartos, garagem para 2 carros. Se vendessem o imóvel com aquela procuração, pagariam as dívidas dele, guardariam o troco e eu ficaria sem nada. Sem casa, sem o dinheiro do Antônio, sem o que construímos em 30 anos de casamento, sem dignidade, sem teto. O plano era me tirar de dentro antes de tentar vender. Por isso a cena da calçada. Por isso a pressa. Por isso o desespero dela quando viu a polícia chegar. Por isso aquele medo no rosto dela quando eu peguei o telefone e disquei 190 sem hesitar. Eles acharam que eu não ia reagir. Acharam que eu ia aceitar, que ia pegar a mala e ir para Marília chorar na casa da tia Norma, que ia sumir discretamente enquanto eles vendiam a casa e sumiam com o dinheiro. O que eles não calcularam é que eu tinha a escritura na bolsa. E o que eu ainda não sabia, mas descobri nos dias seguintes, é que toda a conversa estava documentada. Joaquim, eu preciso saber quanto ele deve. O Joaquim abriu a pasta de novo. Tirou outra folha. Essa eu não estava esperando.
Era uma consulta ao Serasa, com o CPF do Robson Souza, mostrando 17 restrições em aberto. Financiamento de veículo atrasado, R$42 mil. Cartão de crédito em cobrança judicial, R$28 mil. Empréstimo pessoal inadimplente, R$63 mil. Cheque sem fundo, R$12 mil. Contrato de prestação de serviços não quitado, R$34 mil. Total, R$179 mil em dívidas ativas. Eu olhei para aquele número. Olhei de novo. Não conseguia acreditar. Como ele conseguiu acumular isso tudo? Corretor de imóveis trabalha com comissão. Se as vendas não acontecem, o dinheiro não entra. E pelo histórico dele, as vendas não estão acontecendo faz tempo. Silêncio. E a Débora sabe disso? O Joaquim me olhou nos olhos. Sônia, esposa sempre sabe. A ficha caiu completamente. Ela não estava tentando me ajudar quando pediu os R$18 mil. Estava tentando tampar um buraco. Um buraco que já era grande naquela época e que só cresceu. E quando percebeu que tampar buraco com dinheiro emprestado não ia resolver, ela decidiu que a solução era outra. Vender a minha casa. O que eu faço agora? O Joaquim fechou a pasta. Olhou para mim com aquela seriedade de quem está prestes a dizer algo definitivo. Você tem 3 caminhos. Primeiro, deixa para lá, perdoa, esquece e torce para que eles não tentem de novo. Segundo, expulsa eles da casa e segue sua vida. Terceiro, vai até o fim. Fiquei em silêncio. O que é ir até o fim? É processar, é representar no Ministério Público, é pedir investigação criminal pela tentativa de uso de documento falso, é destruir a vida deles do jeito que eles tentaram destruir a sua. Ele fez uma pausa. Mas antes de decidir, você precisa ter certeza, porque uma vez que você começa, não tem volta. E o preço que eles vão pagar é alto. Eu pensei no Antônio. Pensei nos 30 anos que a gente passou construindo aquela casa. Pensei no dia que a escritura chegou. Pensei na Débora com 12 anos sentada no colo do pai, ouvindo ele explicar que aquele papel significava segurança, significava dignidade, significava que ninguém podia tirar aquilo da gente. Pensei na calçada, pensei na risada dela, pensei na frase, você não mora mais aqui. Olhei para o Joaquim. Eu quero ir até o fim. Ele acenou devagar. Então vamos precisar de mais provas. Foi a Cecília quem trouxe a próxima peça do quebra-cabeça. Ela me ligou numa manhã, 3 dias depois da reunião com o Joaquim. A voz dela estava diferente. Não era a voz calma de sempre. Era uma voz de quem descobriu algo e não sabe bem como contar. Sônia, você pode vir aqui? Agora? Fui. Quando cheguei, ela estava na sala com o celular na mão. Eu vi a Débora hoje de manhã na padaria da esquina. Ela comprou café, pagou e esqueceu o celular no balcão. Desbloqueado. Meu coração acelerou. E você? Eu fotografei as últimas conversas antes de devolver o aparelho para ela. A Cecília, que tem 71 anos, visão de águia e zero paciência para a injustiça, tinha tido a presença de espírito de documentar tudo antes de entregar o telefone de volta. Ela me mostrou as fotos. Eram mensagens entre Débora e Robson, de semanas atrás, anteriores à noite da calçada. Quando a gente tira ela de lá? Semana que vem. Troco a fechadura na quarta de manhã. E se ela reclamar? Ela vai reclamar para quem? Ela não tem ninguém. Não tem ninguém. Eu li isso 3 vezes. Tem uma frase que dói mais do que ofensa. É a frase que revela o que a pessoa realmente pensa de você quando acha que você não está ouvindo. Ela não tem ninguém. Como se eu fosse descartável. Como se 34 anos dando aula, construindo reputação, criando laços, não significassem nada. Como se a Cecília não existisse. Como se o tenente Marcos não existisse. Como se o Joaquim não existisse. Como se eu não existisse. Continuei lendo. E o Zé do cartório resolveu? Resolveu. 2 dias depois que ela sair, ele registra a procuração sem problema. Tem certeza? Ele disse que é tranquilo. Ninguém confere assinatura de velha aposentada. A Cecília estava me olhando. Você está bem? Não estava. Mas também estava melhor do que nunca. Porque agora eu tinha a prova. Não a prova do que eles fizeram. A prova do que eles planejaram fazer. A prova de que não foi um erro. Foi uma escolha. Cecília, eu posso ficar com essas fotos? Você pode fazer o que quiser com elas. Liguei para o Joaquim na mesma hora.
Ele me recebeu naquela tarde. Mostrei as fotos. Ele as examinou com cuidado. Ampliou cada uma na tela do computador. Leu todas as mensagens 2 vezes. Virou para mim e foi direto. Isso não entra no processo como prova, Sônia. Foto tirada de celular alheio por terceiro, sem autorização, o juiz descarta na primeira alegação da defesa. Meu coração afundou, mas ele continuou. Mas me diz onde procurar. E a partir daí, eu sei como chegar lá do jeito certo. Levei 3 dias para entender o que ele quis dizer. O Joaquim, como advogado, tinha o poder de requisitar ao Ministério Público a abertura de um inquérito preliminar baseado em indícios razoáveis de tentativa de fraude documental, o que nós já tínhamos: a procuração falsa, a tentativa de registro no cartório, o boletim de ocorrência da noite da calçada. Com o inquérito aberto, o MP podia requisitar, via ofício judicial, o histórico completo de mensagens da Débora e do Robson diretamente à operadora de telefonia. Não era foto de celular alheio. Era quebra de sigilo autorizada judicialmente. Era prova legal. Era prova que nenhum advogado de defesa consegue derrubar. E foi exatamente isso que o Joaquim fez. Levou 42 dias. O ofício foi expedido. A operadora respondeu. O histórico chegou, completo, limpo, irrefutável. Todas as mensagens estavam lá. Não só as que a Cecília tinha fotografado, todas. As conversas sobre a troca da fechadura, as conversas sobre o Zé do cartório, as conversas sobre quanto tempo eu demoraria para descobrir, as conversas sobre o que fazer se eu reagisse. E tinha mais. Tinha mensagens entre o Robson e uma pessoa identificada como JRM, que depois descobrimos ser José Ricardo Medeiros, funcionário do cartório de notas do centro, o tal Zé do cartório, mencionado nas conversas. Preciso registrar uma procuração. A assinatura não é perfeita, mas é de uma senhora de idade. Ninguém vai questionar. Quanto você paga? 3.000. Feito. 3.000 reais. Esse era o preço de vender a minha casa sem que eu soubesse. 3.000 reais pagos a um funcionário corrupto de cartório para validar uma assinatura falsificada e dar aparência de legalidade ao roubo da minha vida inteira. O Joaquim me mostrou tudo. Explicou que aquilo era suficiente não só para anular a procuração, o que já era óbvio, mas para abrir processo criminal contra Robson, Débora e o funcionário do cartório. Você quer seguir? Olhei para os papéis espalhados na mesa. Olhei para o laudo da perícia grafotécnica que eu tinha encomendado e que custou R$ 4.200. O laudo que dizia, em 43 páginas técnicas, que aquela não era a minha assinatura. Olhei para as fotos que a Cecília tinha tirado. Olhei para o histórico de mensagens requisitado judicialmente. Olhei para o Joaquim. Eu quero. Então vamos fazer isso direito. E foi aí que a engrenagem começou a girar. Levei 42 dias para montar tudo. Não foram dias fáceis, não foram dias de descanso, foram dias de advogado, de cartório, de perita, de documento, de assinatura, de protocolo, de espera. Foram dias de não dormir direito, porque toda vez que eu fechava os olhos, via o rosto da Débora na janela dizendo: "Você não mora mais aqui." Foram dias de acordar às 5 da manhã com o estômago embrulhado, sentindo aquele gosto amargo na boca que vem quando você está prestes a fazer algo definitivo e sabe que não tem volta. Mas também foram dias de clareza, porque pela primeira vez em 2 anos eu sabia exatamente o que estava fazendo. Não estava reagindo por impulso, não estava agindo por raiva. Estava construindo algo, tijolo por tijolo, papel por papel, assinatura por assinatura. Da mesma forma que eu e o Antônio construímos aquela casa, com paciência, com método, com a certeza de que o alicerce estava firme. O Joaquim cuidou da parte jurídica. Primeiro, notificação extrajudicial. Entregue pelos correios com aviso de recebimento, registrada em cartório, comunicando formalmente que o imóvel era de minha propriedade exclusiva e que qualquer tentativa de uso, alienação ou representação legal, sem autorização minha, constituía ato ilícito passível de ação civil e criminal. A notificação foi entregue na porta da minha casa, onde eles ainda estavam morando, numa terça-feira de manhã, às 9h43. Robson ligou para mim 20 minutos depois da entrega. A voz dele estava diferente.
Não era a voz do genro que fingia simpatia nos almoços de domingo. Era a voz de alguém que acabou de entender que a situação saiu do controle. Sônia, precisamos conversar. Eu não atendi. Deixei tocar até cair na caixa postal. Ele ligou de novo. Não atendi. Ligou pela terceira vez. Continuei sem atender. Não era por vingança, era por estratégia. Cada ligação não atendida era uma ligação registrada no histórico do meu celular. Mais uma peça de prova mostrando que ele estava desesperado, que ele sabia que tinha feito algo errado, que estava tentando reverter. Enquanto isso, o Joaquim também protocolou representação junto ao Ministério Público Estadual. Anexou cópia da procuração irregular. Anexou o histórico de mensagens obtido via requisição judicial. Anexou o boletim de ocorrência da noite da calçada. Anexou declaração assinada pela dona Cecília como testemunha ocular. Anexou o relatório que o tenente Marcos tinha assinado, detalhando o que encontrou naquela noite. E pediu abertura de inquérito para investigar Robson Souza, Débora Ramos Souza e José Ricardo Medeiros por tentativa de uso de documento falsificado, falsidade ideológica e associação para a prática de fraude. O inquérito foi aberto 12 dias depois do protocolo. Enquanto o processo corria, eu também fiz a minha parte. Resgatei um plano de previdência privada que tinha há 22 anos e que nunca toquei. Era um plano pequeno, do tipo que você contrata quando é jovem, achando que vai usar na aposentadoria, mas nunca tem coragem de mexer. Tinha R$ 27.800 acumulados. Resgatei tudo. Com esse dinheiro, contratei a perita grafotécnica que o Joaquim tinha indicado. Ela se chamava Doutora Olívia Mendes, especialista em análise de assinaturas e documentos. Registrada no Instituto Médico Legal. 32 anos de experiência. Cobrança: R$ 4.200 pela análise completa, com laudo técnico e disponibilidade para depor em audiência se necessário. Paguei sem pestanejar. Cada centavo foi bem gasto. Ela levou 16 dias para concluir o laudo. Quando ele chegou, tinha 43 páginas. Eu li tudo. Cada palavra. Cada parágrafo técnico. Cada imagem ampliada, mostrando as diferenças entre a minha assinatura real e a assinatura falsificada. A conclusão estava na página 41. Com base na análise grafotécnica realizada mediante comparação de padrões estruturais, pressão de escrita, inclinação de hastes, formação de laços e características idiosincráticas da caligrafia da senhora Sônia Ramos, conclui-se com 98,7% de certeza técnica que a assinatura constante do documento de procuração, datado de 28 de abril de 2025, não foi produzida pelo punho da referida senhora, tratando-se de imitação grosseira que apresenta inconsistências estruturais incompatíveis com o padrão grafomotor da suposta signatária. 43 páginas documentando, de forma técnica e irrefutável, que minha própria filha e meu genro tentaram me roubar usando o meu nome. Foi também nesse período que descobri mais detalhes sobre as dívidas do Robson. O Joaquim tinha contatos no mercado imobiliário de Sorocaba. Era inevitável, depois de 15 anos trabalhando com direito imobiliário. Ele fez consultas discretas, conversou com pessoas, puxou fios. Descobriu que o Robson tinha perdido 3 negócios grandes nos últimos 18 meses. Descobriu que ele tinha dado entrada num apartamento na planta em 2022, prometendo que ia revender com lucro. Mas o empreendimento atrasou e ele não conseguiu repassar. Descobriu que ele tinha financiado um carro importado, um SUV preto, daqueles que corretores de imóveis usam para impressionar cliente, e estava 7 meses atrasado nas parcelas. Descobriu que a dívida total não era R$ 179 mil, como mostrava a consulta ao Serasa. Era R$ 243 mil. Porque além das dívidas registradas, havia dívidas não registradas, empréstimos particulares, acordos verbais, promessas feitas a pessoas que não entraram na justiça porque estavam esperando ele se acertar e que agora não iam mais esperar. A casa valia entre 800 mil e R$ 1 milhão. Se vendessem por 900 mil, um valor razoável para venda rápida, pagariam as dívidas, quitariam os juros acumulados e ainda sobrariam mais de R$ 600 mil limpos.
Dinheiro suficiente para eles recomeçarem em outro lugar. Talvez em outra cidade, talvez em outro estado, e eu ficaria sem nada. Foi isso que o Joaquim me explicou numa tarde de julho, sentados no escritório dele, com os documentos espalhados na mesa e uma xícara de café esfriando na minha frente. Eles precisavam que você sumisse, Sônia. Não só fisicamente. Precisavam que você sumisse do mapa. Que você não tivesse condições de reagir. Por isso a cena da calçada. Por isso a humilhação pública. Queriam te quebrar antes de te roubar. Eu fiquei quieta por um tempo. Mas não conseguiram. Não, porque você guardou os papéis. Sorri pela primeira vez em semanas. Professor de português ensina isso desde cedo. Documento guardado vale mais do que palavra dada. O Joaquim sorriu também. Então ele puxou uma pasta nova. Abriu. Mostrou um documento que eu não estava esperando. Isso aqui é uma liminar de reintegração de posse. Foi deferida ontem pelo juiz da 2ª Vara Cível. Com base na escritura do imóvel, no boletim de ocorrência, no laudo pericial e na representação no MP, o juiz entendeu que há risco de dano irreparável e concedeu a liminar. Eles têm 15 dias para desocupar voluntariamente. Se não desocuparem, a desocupação será feita com apoio policial. Peguei o documento. Li, reli. Aquilo era real. Aquilo estava assinado por um juiz. Aquilo tinha força de lei. Eu ia voltar para a minha casa. E agora? O Joaquim fechou a pasta. Agora, a gente marca uma reunião. A reunião foi marcada para uma sexta-feira à tarde. 17 de julho de 2025. 3 horas da tarde. Local: escritório do Dr. Joaquim Ribeiro. Participantes: Débora Ramos Souza, Robson Souza, Dr. Joaquim Ribeiro e eu. A convocação foi enviada por e-mail com aviso de recebimento. O texto era simples. A senhora Sônia Ramos solicita a presença de Vessas em reunião para tratar de assunto de interesse comum relacionado ao imóvel situado na Rua das Acácias, 78, Jardim das Acácias. Presença obrigatória. Ausência será interpretada como desinteresse em acordo extrajudicial. Eles vieram. Eu cheguei 20 minutos antes. Sentei na cadeira de frente para a porta. O Joaquim organizou os documentos sobre a mesa de jacarandá. Tudo estava ali. A escritura original, o laudo pericial das 43 páginas, o histórico de mensagens requisitado judicialmente, a cópia da representação protocolada no MP, a declaração da Cecília, o relatório do tenente Marcos e a liminar de reintegração de posse, já assinada por um juiz, com prazo de 15 dias para desocupação voluntária. Às 15 horas em ponto, a secretária abriu a porta. Doutor Joaquim, eles chegaram. A Débora entrou primeiro, arrumada, cabelo preso, blusa social discreta, tentando parecer confiante, mas falhando. Dava para ver na forma como ela segurava a bolsa, com as 2 mãos, apertada contra o corpo, como se fosse um escudo. O Robson entrou logo atrás. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras, com a barba por fazer, com uma camisa amarrotada que parecia ter sido vestida às pressas. Eles se sentaram. A Débora sorriu para mim, um sorriso que tentava ser caloroso, e saiu como tentativa desesperada de desarmar a situação, antes mesmo de entender qual era a situação. Mãe, fico feliz que a gente possa conversar. Não respondi. O Joaquim fechou a porta. Voltou para a mesa. Ficou de pé, com as mãos apoiadas sobre os documentos. Bom, vamos direto ao ponto. Ele abriu a pasta. Começou a colocar os documentos sobre a mesa, um por um, devagar, como quem está montando um quebra-cabeça e sabe que cada peça tem um lugar específico. Primeiro, a escritura original do imóvel. Segundo, o laudo pericial das 43 páginas. Terceiro, o histórico de mensagens requisitado judicialmente. Quarto, a cópia da representação protocolada no MP. Quinto, a declaração da Cecília. Sexto, o relatório do tenente Marcos. Sétimo, a notificação de reintegração de posse. Robson olhou para os papéis como quem olha para um abismo. Ficou pálido. Tentou engolir seco, mas a garganta não colaborou. Débora olhou também. E pela primeira vez desde que eu a conheço, desde que eu a coloquei no mundo, vi medo de verdade no rosto dela. O que é isso? A minha voz saiu exatamente do jeito que eu treinei para sair. Calma, baixa.
sem tremor, sem raiva aparente, mas com um peso embaixo que ela reconheceu imediatamente. Era o mesmo tom que eu usava em sala de aula quando um aluno copiava a prova e eu o chamava depois do expediente para conversar. É o que acontece quando você subestima uma professora de português. Ela tentou falar alguma coisa, abriu a boca, fechou, tentou de novo. Mãe, eu posso explicar. Não para mim, para o promotor. Robson tentou uma saída lateral. Literalmente tentou se levantar, como se fosse embora resolver o problema de outro jeito, como se aquilo fosse uma reunião que ele podia simplesmente abandonar. O Joaquim colocou a mão espalmada sobre a mesa com a delicadeza de quem simplesmente lembra a uma pessoa onde ela está. O senhor pode ficar, ou o senhor pode sair e agravar significativamente a sua situação processual. A escolha é livre. Ele ficou. Nos 15 minutos seguintes, o Joaquim explicou a eles, em linguagem jurídica clara, sem rodeios, sem dramaturgia, o que estava em andamento. A ação civil de anulação da procuração, já protocolada. Prazo de defesa, vencido sem manifestação. A representação no Ministério Público pela tentativa de uso de documento falso, já em análise. Inquérito aberto. José Ricardo Medeiros, o funcionário do cartório, já havia sido ouvido e confirmou o pagamento de R$ 3.000 para validar uma assinatura que ele sabia ser irregular. A ação de reintegração de posse, já deferida em caráter liminar. Prazo: 15 dias para desocupação voluntária. Vencido o prazo, a desocupação seria compulsória, com apoio de oficial de justiça e força policial, se necessário. E como detalhe final, que os autos tinham sido remetidos à Corregedoria Municipal para verificar a compatibilidade do cargo comissionado de Débora com a investigação em curso, procedimento padrão quando um servidor público tem o nome associado a inquérito, independente da vontade de qualquer das partes. Débora ficou branca. O meu trabalho? O Joaquim não respondeu. Não precisava, a resposta estava implícita. Robson colocou as mãos no rosto. Ficou assim por alguns segundos. Quando tirou, os olhos estavam vermelhos. Sônia, a gente pode resolver isso. A gente paga de volta. A gente... Paga de volta com o quê? Minha voz continuou calma. Mas tinha algo embaixo agora. Algo afiado. Você tem R$ 243 mil em dívidas. Você está 7 meses atrasado no financiamento do carro. Você perdeu 3 negócios grandes no último ano. Você deu calote em 2 pessoas que ainda não te processaram porque estão esperando você se acertar. De onde você vai tirar dinheiro para me pagar de volta? Ele não respondeu, porque não tinha resposta. Débora virou para mim com os olhos cheios. Como você pode fazer isso comigo? Sou sua filha. Eu olhei para ela por um momento. Olhei para aquele rosto que eu conhecia desde o primeiro dia. Olhei para aqueles olhos que eram iguais aos do Antônio. Olhei para aquela boca que eu ensinei a pronunciar as primeiras palavras e vi uma estranha. Você me jogou na calçada. Fiz uma pausa. Deixei o silêncio pesar. Você disse que eu não tinha ninguém. Fiz outra pausa. Você falsificou a minha assinatura para roubar a casa que eu e seu pai construímos em 30 anos de casamento. Débora tentou falar. Eu levantei a mão. Eu não terminei. Minha voz não subiu. Não precisava subir. O tom já dizia tudo. Você planejou isso. Você ensaiou. Você trocou a fechadura. Você combinou com ele de me expulsar enquanto eu estava no mercado comprando comida. Você riu quando eu liguei para a polícia. Você achou que eu era fraca, que eu era velha demais para reagir, que eu ia sumir em Marília e nunca mais incomodar. Olhei diretamente nos olhos dela. Você subestimou sua mãe. Silêncio absoluto. O Joaquim continuou. A senhora Débora e o senhor Robson têm 2 opções. Primeira, desocupam o imóvel voluntariamente nos próximos 15 dias, sem resistência, sem dano ao patrimônio, e a ação criminal segue seu curso normal sem agravantes. Segunda, resistem à desocupação, e além da reintegração compulsória com apoio policial, as filmagens e registros dessa resistência serão anexados ao inquérito como prova de má-fé, o que pode resultar em aumento de pena caso haja condenação. Fez uma pausa. A escolha é livre. Robson olhou para a Débora. Débora olhou para mim.
Eu não desviei o olhar. Ela começou a chorar. Não um choro discreto, um choro alto, desesperado, daqueles que vêm quando a pessoa percebe que a situação saiu completamente do controle e não há mais nada que possa ser dito ou feito para reverter. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito. Foi tudo culpa dele. Ele me convenceu. Eu nunca quis fazer isso com você. Eu te amo. Eu sempre te amei. Por favor, perdoa a gente, por favor. Débora. Ela parou de falar. Eu li as mensagens. Todas. Inclusive, aquela onde você disse que eu não tinha ninguém. Inclusive, aquela onde você combinou com ele quando seria o melhor dia para me expulsar. Inclusive, aquela onde você riu quando ele disse que ninguém confere assinatura de velha aposentada. Pausa. Você não foi convencida. Você planejou. Levantei da cadeira. A reunião acabou. Sai da sala sem olhar para trás. O processo de reintegração de posse foi cumprido 53 dias depois da reunião. Não foram 53 dias fáceis. Foram dias de advogado entrando com recurso protelatório que eu sabia que não ia dar em nada, mas que atrasava o processo. Foram dias de Débora me ligando chorando, me mandando mensagem, pedindo perdão, pedindo mais uma chance, como se isso fosse algo que se conserta com desculpa. Não era. Foram dias de Robson tentando negociar diretamente comigo, me oferecendo pagar uma parte da dívida, me oferecendo um acordo, como se a questão fosse dinheiro e não dignidade. Não atendi nenhuma ligação. Não respondi nenhuma mensagem. O Joaquim me orientou a bloquear os números deles. Bloqueei. O prazo legal para a desocupação voluntária venceu. Eles não saíram. No dia marcado para a reintegração compulsória, o oficial de justiça foi até o imóvel acompanhado de 2 policiais militares. Eu não quis estar presente. Não precisava. Não queria ver. Não era sobre isso. A Cecília foi. Ela me contou depois. Eles saíram numa manhã de sábado com os pertences deles em caixas. A Débora chorava. O Robson estava calado, carregando as caixas com a cabeça baixa, colocando tudo num caminhão de mudança que ele mesmo tinha alugado. A casa estava em condições razoáveis. Eles não destruíram nada. Não riscaram parede. Não quebraram nada. Apenas saíram. 2 dias depois, fui até lá. Entrei sozinha. Fechei a porta atrás de mim. Fiquei parada no meio da sala, respirando o cheiro da minha própria casa, que ainda estava misturado com o cheiro deles, mas que aos poucos ia voltando a ser só meu. Fui até o quarto. Abri o armário. Minhas roupas ainda estavam lá, amontoadas no canto, como se tivessem sido empurradas para dar espaço para as delas. Arrumei tudo de volta. Dobrei, pendurei, coloquei cada coisa no seu lugar. Fui até a cozinha. A mesa ainda estava cheia de louça suja deles. Lavei tudo, uma por uma. Pratos, copos, talheres. Guardei cada coisa no seu devido lugar. Depois sentei na cadeira da sala, a mesma cadeira onde o Antônio costumava sentar para ler o jornal aos domingos, e fiquei ali, em silêncio, só ouvindo o barulho da casa, o barulho do relógio de parede, o barulho do vento entrando pela janela aberta, o barulho distante de crianças brincando na rua, o barulho da minha vida voltando ao normal. Não era uma vitória triunfal. Não era aquele tipo de final onde a heroína levanta o punho e a música sobe. Era silencioso. Era pequeno. Era só eu, sentada na minha cadeira, na minha casa, finalmente de volta ao lugar que sempre foi meu. E isso bastava. A representação no Ministério Público resultou em inquérito que correu por 8 meses. Robson foi indiciado por tentativa de uso de documento falsificado e falsidade ideológica. O Zé do cartório, José Ricardo Medeiros, também foi indiciado e acabou perdendo o emprego. O inquérito está em fase de oferecimento de denúncia pelo MP. O processo criminal ainda vai demorar, mas está andando. O nome de Robson ficou associado ao inquérito. Isso foi suficiente para inviabilizar uma negociação imobiliária que ele estava tentando fechar com um cliente de São Paulo. O negócio caiu. A comissão que ele contava não veio. As dívidas continuaram. Ele entrou com pedido de recuperação judicial 6 meses depois. Não conseguiu. Pediu falência pessoal, foi deferido. A situação de Débora na prefeitura piorou de forma silenciosa e irreversível. Quando os autos foram remetidos à Corregedoria Municipal, a chefia dela soube.
Não por denúncia, não por fofoca, mas pelo caminho oficial que não tem como bloquear. O cargo comissionado dela não foi renovado na última reestruturação do departamento. Ela foi realocada para um cargo efetivo de nível inferior, com salário menor, sem as funções de chefia que ela tinha antes. A imagem que ela tinha cultivado por anos, mulher dedicada, família estruturada, servidora confiável, desmoronou sem barulho. E isso foi pior do que qualquer escândalo público, porque escândalo passa, mas reputação destruída em silêncio não se reconstrói. O casamento entre ela e o Robson não sobreviveu ao peso do que eles tinham construído juntos. Ele a culpou pelo fracasso do plano. Disse que ela tinha subestimado a mãe, que era incompetência dela não prever que eu reagiria, que era burrice dela achar que eu não tinha guardado os documentos. Ela o culpou pela dívida que originou tudo. Disse que ele tinha arrastado a família para dentro de um buraco que nunca foi dela, que ela só tinha tentado ajudar, que a culpa de tudo era dele por não saber administrar dinheiro. Tinham razão os dois. E isso é o tipo de coisa que não tem como ser perdoada entre duas pessoas que sabem que têm razão. Soube por terceiros que se separaram 6 meses depois da reintegração de posse. Processo de divórcio litigioso. Discussão sobre partilha de bens inexistentes. Advogados brigando por migalhas. Não me alegrei. Também não me entristeci. Apenas registrei. Débora me ligou uma vez, 4 meses depois de tudo, não para pedir perdão, para dizer que eu tinha destruído a família dela. Eu ouvi até o fim. Não interrompi. Deixei ela falar. Deixei ela desabafar. Deixei ela jogar toda a culpa em mim, como se eu fosse responsável pelas escolhas que ela fez. Quando ela parou de falar, disse uma coisa só. Você destruiu primeiro. E desliguei. Bloqueei o número de novo. Não vou fingir que não dói. Ainda dói. Dói de um jeito que não tem nome. A dor de olhar para uma pessoa que você carregou no corpo durante 9 meses, que você ensinou a amarrar o cadarço, que você ficou acordada cuidando quando tinha febre, que você levou no colo até o pronto-socorro às 3 da manhã quando ela tinha pneumonia aos 5 anos de idade, e reconhecer que essa pessoa, em algum momento do caminho, decidiu que você valia menos do que uma dívida de um homem que ela escolheu mal. Essa dor não passa com processo judicial nenhum, não passa com liminar, não passa com inquérito, não passa com tempo. Mas existir com essa dor sem me deixar destruir por ela, isso eu aprendi. Reformei a cozinha da casa, pintei a fachada de um tom que eu sempre quis, e o Antônio nunca deixou, porque ele achava forte demais. Um amarelo claro, quase pastel, que pega o sol da manhã e deixa a casa inteira mais alegre. Comprei uma passagem para Porto Alegre para visitar uma amiga de faculdade que eu não via há 12 anos. Fui. Fiquei uma semana. Tomei vinho num restaurante com vista para o Guaíba num fim de tarde, com o rio cor de cobre, e pensei no Antônio com saudade, mas com paz. Voltei para Sorocaba. Retomei a rotina. Voltei a frequentar a igreja aos domingos. Voltei a tomar café na padaria da esquina com a Cecília. Voltei a regar as primaveras da calçada toda tarde. Voltei a viver. Estou bem, não estou reconstruída como se nada tivesse acontecido. Estou reconstruída sabendo exatamente o que aconteceu, com quem aconteceu e o que eu fiz a respeito. Tem diferença. O tenente Marcos me mandou mensagem meses depois perguntando como eu estava. Respondi que estava ótima e que a nota dele de português na 5ª série tinha sido merecida. Eu tinha dado 6, mas devia ter dado 6,5 pelo esforço que ele tinha colocado na redação sobre minha família. Ele mandou um emoji de gargalhada e disse que se um dia eu precisasse de alguma coisa, era só ligar. Alguns laços resistem a tudo. Hoje, quando olho para a casa, para a minha casa, vejo algo diferente do que via antes. Não vejo só o lugar onde eu morei por 35 anos. Vejo o lugar que eu lutei para manter. Vejo o lugar que quase me foi tirado. Vejo o lugar que eu reconquistei, não com violência, não com vingança emocional, mas com a ferramenta mais poderosa que existe, a verdade documentada. E tem algo de profundamente libertador nisso. Não foi fácil, não foi rápido, não foi indolor, mas foi justo. E no fim das contas, justiça vale mais do que perdão mal dado. Se você está me ouvindo agora, se você chegou até aqui comigo, se acompanhou cada passo dessa história,
eu quero te dizer uma coisa que aprendi do jeito mais difícil possível. Guarde seus papéis. Não jogue escritura fora. Não jogue recibo fora. Não jogue comprovante fora. Não ache que está tudo resolvido e que você pode relaxar, porque a vida tem uma forma de te testar exatamente no momento em que você acha que está segura. Aprendi cedo que papel guardado vale mais do que promessa dita. Aprendi tarde que filho amado demais pode se tornar o perigo que você nunca enxergou vindo. E aprendi, naquela calçada, que dignidade não é o que os outros decidem te devolver. É o que você escolhe não largar enquanto está sendo derrubada. Eu poderia ter desistido. Poderia ter ido para Marília, para a casa da tia Norma, chorar no quarto de hóspedes e aceitar que tinha perdido tudo. Poderia ter acreditado que família é família e que perdoar era a coisa certa a fazer. Mas não fiz isso. Porque perdão sem justiça não é perdão. É desistência. E eu não vim de uma geração que desiste. Se você está passando por algo parecido, se você sente que está sendo enganada, usada, descartada por quem deveria te proteger, não aceite. Não engula seco. Não normalize. Procure ajuda. Procure um advogado. Procure seus documentos. Procure testemunhas. Procure a verdade. E quando encontrar, segure firme. Porque no final, a única coisa que ninguém pode tirar de você é a sua dignidade, desde que você não entregue de graça. E eu nunca entreguei. Essa é a minha história. Dolorosa, mas minha. Verdadeira, mas minha. Justa, mas minha. E se servir para você ter coragem de defender a sua, então valeu cada lágrima, cada processo, cada noite sem dormir. Agora eu quero saber de você. O que você faria no meu lugar? Você teria tido forças para ir até o fim? Me conta nos comentários. E se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha com quem precisa ouvir. E clica na próxima história que está passando na tela agora, porque tem mais gente por aí que também lutou pela própria dignidade e merece ser escutada.